E o verão desse ano deve ter temperaturas acima da média e por isso a EPAGRE está deixando algumas recomendações para os agricultores. Segundo a EPAGRE, as previsões apontam a possibilidade de ocorrerem ondas de calor que podem afetar a produção em diversos setores no estado. Por isso, durante um evento online, a EPAGRE apresentou recomendações de manejo adequadas que podem ajudar os agricultores nesse verão, que deve ter temperaturas acima da média. As nossas expectativas é que as temperaturas estejam acima da média nesse período agora de verão, principalmente nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Mas as condições hídricas, as nossas chuvas, a pluviosidade, elas devem estar dentro da média histórica. Mas nem sempre isso é o que ocorre. Geralmente, nesse período de verão, nós temos períodos em que ficamos vários dias sem chuva e, quando chove, podemos ter grandes acumulados de chuva, e isso poderá ter prejuízos para a agricultura. A EPAGRE também vai ajudar os agricultores do estado através de um sistema de aviso. Nós teremos 2 tipos de aviso. O primeiro de temperaturas máximas, sempre que a temperatura subir acima de 35 graus, e o outro de ondas de calor, sempre que a temperatura estiver 2 graus acima da média histórica e essa temperatura se manter por 5 dias ou mais. Então, isso vai facilitar a vida dos nossos agricultores. É importante também ficar atento às recomendações nos mais diversos setores. Aqui na nossa região, a pecuária de leite é bastante importante e nós já estamos bastante preocupados com isso. Todos os animais domésticos gostam e precisam de sombra e água fresca. Então, o ideal é que sempre que a temperatura esteja acima de 24 graus, seja oferecido condições de sombra para os animais, para as vacas principalmente. Caso os nossos produtores rurais não disponham de árvores nos seus piquetes, eles devem proporcionar, e também não tenham ranchos para que esses animais se abriguem, eles devem proporcionar coberturas com telas, para que elas possam se esconder do sol e, com isso, também desses efeitos deletérios. Quando nós temos essas fases de calor, nós também temos déficit hídrico. Então, é muito importante que os nossos agricultores estejam ligados e para que ofereçam um alimento de boa qualidade, uma pastagem boa para esses animais, sombra e água fresca. Essas ondas de calor geralmente reduzem a quantidade de oxigênio presente na água. Então, para os nossos piscicultores, é muito importante que eles estejam monitorando isso, porque aqui no Alto Vale, a grande maioria dos nossos reservatórios eles são escavados e a água ela entra nesses reservatórios por gravidade. E, geralmente, com o calor, diminui o déficit hídrico, aumenta o déficit hídrico e, com isso, diminui muito a água nos ribeirões, nos pequenos córregos, então, diminui a entrada de água para esses açudes. Então, os agricultores eles precisam ficar observando, porque os aeradores precisam ser ligados nesses momentos mais quentes do dia, fazendo com que, com isso, possa ser oxigenada essa água. E também, quando nós tivermos essas previsões de aumentos de temperatura, dessas ondas de calor, também subir ao máximo possível o reservatório de água, porque a água ela mantém a amplitude térmica, ou seja, a gente não tem uma grande variação entre uma maior e uma menor temperatura. Sempre fazer alimentação no período do início da manhã e no fim da tarde, quando essa temperatura já está um pouco mais amena. Para a horticultura, o nosso principal problema nessa época de calor são as folhosas, principalmente os alfaces, os brócolis. Uma das primeiras coisas que os nossos agricultores precisam ter em mente é que precisam escolher cultivares, variedades que sejam tolerantes, tanto ao excesso de calor, quanto também a outras intempéries. Todas as áreas que vão receber verduras ou qualquer tipo de hortícolas, elas tenham cobertura verde, e essa cobertura verde ela não seja virada, ela não seja arada no solo, mas sim manter uma cobertura sobre o solo. Isso faz com que o solo não esquente muito e também retém a umidade nesse solo, favorecendo o desenvolvimento dessas plantas. Para a fruticultura, o principal cuidado que os nossos agricultores precisam ter é com a queima dos frutos. Isso acontece também no maracujá, na uva
e principalmente na melancia, que é um período bastante complicado aqui, no geral, no Alto Vale. Uma máxima cobertura de solo possível para evitar a perda de água e também manter o solo numa temperatura o mais baixo possível, essa cobertura com adubos verdes, antes de fazer o plantio. Faça uma condução dessas plantas de forma a deixar com que a vegetação da planta esteja cobrindo os frutos para evitar que o sol queime, né, tanto as videiras, quanto o maracujá, quanto as melancias, e o máximo cuidado também com o pessoal que produz maracujá e que faça a polinização, que geralmente é manual, nos períodos mais frescos do dia, especialmente no período da manhã. Com relação ao arroz irrigado, nós temos hoje uma das maiores produtividades ainda do mundo aqui na região do Alto Vale, e isso nos preocupa bastante, porque todas as variações de temperatura, geralmente, elas trazem declínio de produtividades quando elas pegam determinadas fases do ciclo. Então, o que a gente recomenda é, no momento que o agricultor sabe que vai entrar uma onda de calor, ele elevar o nível da água de irrigação da sua cultura, porque aí a água provoca uma termorregulação, ou seja, faz com que a planta não tenha tanto estresse. 2 ou 3 dias de calor aqui no Alto Vale, dependendo da fase em que pega as lavouras de arroz, provocam grandes problemas de enchimento de grãos e abortamento de flores. O feijão é extremamente sensível, né? Acima de 35 graus centígrados, se ele pegar numa fase de florescimento, ele já provoca um grande abortamento de flores. Sem flores não tem frutos. Então, o que geralmente a gente recomenda é tentar espaçar o máximo possível o segundo plantio, que é o mais corriqueiro que acontece aqui no Alto Vale, mas sempre tomando cuidado de plantar dentro do zoneamento agroclimático para a cultura, porque senão nós podemos estender um pouco mais esse plantio, tentando evitar esses períodos tão quentes e também o déficit hídrico, mas, em compensação, a gente corre o risco de pegar geadas precoces, né? Então, temos que tomar cuidado com relação a isso. E a sensibilidade dele é muito grande, principalmente tem que tomar cuidado com a aplicação de produtos químicos, agroquímicos na cultura. E com relação ao milho, né, tanto o milho quanto a soja, eles já são mais adaptados, né, às altas temperaturas.